Estamos em uma reunião de oração e com isso nós iremos falar sobre oração. E vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim diz o texto sagrado para a nossa meditação e para a nossa reflexão nessa reunião de oração. 5,17 de 1 Tessalonicenses. Amém? Amém? Diz assim o verso 17: orai sem cessar. E outra tradução diz assim: orai constantemente. Amém? Amém? E uma tradução diz orai sem cessar, e outra tradução diz orai constantemente. Meus amados, nós vamos falar nessa noite sobre a importância da oração. É importante nós termos a ciência e a consciência de que nós devemos orar constantemente ou orar sem cessar. Mas estamos nós vivendo numa época em que cada dia que se passa as pessoas se distanciam da oração. É só nós observarmos os nossos cultos de uma forma geral, que os cultos menos frequentados são os cultos de orações. São os cultos aonde os irmãos menos frequentam. Por que isso? Porque muitos não gostam e não vão para o culto de oração. A resposta é bem simples, segundo a palavra de Deus. É porque cada dia estamos ficando mais distantes do Senhor. Nós sabemos que a oração, ela é importante para a nossa vida cristã. É importante nós entendermos que para se chegar a Deus, só se chega por meio de Cristo. Amém? Amém. Vou repetir. Para se chegar a Deus, só se chega por meio de Cristo. Mas para chegar a Cristo, só pode chegar a Cristo através da oração. Então a oração é o caminho que nos leva a nos aproximar de Jesus. E eu queria nessa noite trazer aqui para vocês algumas coisas importantes a respeito da oração. Os benefícios que a oração traz para aqueles que oram. Os benefícios que a oração traz para aqueles que gosta, que almeja e que deseja viver uma vida de oração. O primeiro benefício é que quando nós oramos, quando nós buscamos a Jesus em oração, e essa oração é uma oração sincera, essa oração é uma oração transparente, esta oração é uma oração de acordo com as Escrituras, porque existe oração que não tem nada a ver com a Bíblia. Existem pedidos de oração que não está de acordo com a palavra. Mas quando a oração ela é feita de acordo com a palavra de Deus, nós temos a convicção da resposta de Deus para esta oração. Lá em Jeremias, capítulo de número 3, Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e eu te responder-te-ei, te mostrarei coisas ocultas que não sabes. Perceba que o Senhor deixa bem claro que quando nós clamamos a Ele, e esse clamor através da oração é um clamor transparente com sinceridade, de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra, nós temos respostas de Deus através da oração.
E aí nós perguntamos, por que muitos não querem orar? Por que muitos não querem buscar a Deus através da oração? Por que muitos não querem gastar tempo orando, de joelhos dobrados, chorando, gemendo, clamando aos pés do Senhor? Porque muitos querem que as coisas aconteçam de uma forma imediata. Mas a oração nos faz entendermos que quando essa oração ela é de acordo com a vontade de Deus, o Senhor responde exatamente aquilo que nós precisamos e não exatamente aquilo que nós queremos. Porque muitas das vezes nós queremos, mas não precisamos. Nós clamamos, mas não existe uma urgência para aquilo que nós queremos. E Deus, na sua soberania, sabe exatamente aquilo que nós desejamos e também sabe aquilo que nós necessitamos. Então a oração traz uma resposta, não daquilo que eu desejo, mas daquilo que eu necessito. Amém? Amém. Segundo, a oração é importante porque é através da oração que nós choramos e gememos e clamamos pelo perdão dos nossos pecados. É importante entendermos que a vontade de Deus é que nós nos prostramos diante dele. A vontade de Deus é que nós chegamos a ele através da oração, chorando, clamando, arrependidos pelos nossos pecados, chorando, lamentando a ele pelos nossos erros. Lá em Isaías 55, versículo de número 7, vai dizer assim a palavra de Deus. Isaías 55, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor aí para a nossa vida nessa noite, para a glória do Senhor. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que a oração nos aproxima de Deus, e o sentimento da oração nos faz entendermos que somos pecadores e que estamos diante de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E essa consciência dada à nossa mente, ao nosso coração através da oração, nos faz nos arrependermos dos nossos pecados e chorarmos diante dele e lamentarmos diante dele as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados. E isso só acontece através da oração. Louvado seja o nome de Jesus. O texto é claro: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome de Jesus. Esse sentimento de arrependimento ele é gerado através das Escrituras, através do Evangelho. E esse sentimento de nos arrependermos também é gerado através da oração. É através da oração que nós comunicamos a Deus que estamos arrependidos. É através da oração que nós comunicamos a Deus que estamos lamentando os nossos pecados. É através da oração que nós comunicamos a Deus que precisamos da sua misericórdia. É através da oração que nós comunicamos a Deus que não podemos viver sem o seu perdão. É através da oração que nós comunicamos a Deus
que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a oração é importante, porque Deus cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida daquilo que pertencemos a nós. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lá a Epístola de Pedro, capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, lá no finalzinho da palavra da Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. A oração é importante porque através da oração nós entendemos o cuidado de Deus para com a nossa vida. Por isso é importante nós orarmos. O texto é bem claro que lemos no início: orai constantemente, orai sem cessar. Não permita que nada tire do seu coração o desejo de orar. Não permite que os problemas da vida, não permite que as tentações da vida, não permita que as dificuldades da vida, não permita que as adversidades da vida, nem os principados, nem a potestade, nada tire do seu coração o desejo de orar, o desejo de buscar a Deus, o desejo de estar aos pés de Jesus em oração, porque quando nós estamos aos pés de Jesus em oração, temos a convicção que Ele tem cuidado de nós. E o texto é claro: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, através da oração, através das petições, porque Ele é o Deus provedor e cuidador da nossa vida, para a glória do seu nome. Aleluia. Em quarto lugar, nós aprendemos que a importância da oração é que quando nós oramos, Deus traz a paz para a nossa mente e para o nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5 e 6, Filipenses, depois de Efésios, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém? Amém. Entenda aí o texto. Olha o que o texto diz: seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Não estejais inquieto por coisa alguma, mas tranquiliza a tua alma, que as tuas petições e as tuas orações sejam colocadas diante de Deus. E quando isso acontece, o texto é claro, verso 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Aleluia. Sabe o que acontece quando nós oramos? Nós temos paz. Aquilo que te preocupa, aquilo que tira a tua paz, quando você coloca diante de Deus através da oração, Ele gera paz dentro de você. Aleluia. Aquilo que tira o teu sossego, aquela dificuldade, aquele problema, aquele desafio, aquelas ameaças, tudo que está em torno ao teu redor, que não deixa você dormir, que não deixa você trabalhar tranquilo, que você está na rua com medo,
Aí quando você coloca isso diante de Deus, através da oração, Deus, está em tuas mãos. Ele coloca paz. Aí você começa a dormir tranquilo, você começa a ter paz, você começa a trabalhar com paz. Sabe por quê? Porque você já colocou diante dele, e agora ele vai cuidar de você, agora ele vai cuidar da tua vida, agora ele vai te dar paz no coração, ele vai te dar paz na tua mente, e você vai viver tranquilo, porque você entregou nas mãos de Deus aquilo que tanto preocupava você. Então que nesta noite o Espírito de Deus possa gerar em nós a importância da oração. Deus responde. A oração é importante para nos arrependermos diante de Deus. A oração é importante porque temos a certeza que Deus cuida da nossa vida. A oração é importante porque temos a convicção que é gerada a paz em nosso coração. Amém? Que o Senhor nesta noite nos abençoe de uma forma toda especial, para a glória e louvor do seu nome. Aleluia. Pai querido e eterno Deus, honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor para sempre. Muito obrigado a Deus por essa palavra tão abençoada, que gera em nós a paz que excede todo entendimento e todo o coração. Que possamos cada dia compreender a importância de orar, a importância de estarmos orando, a importância de nos aproximarmos de Cristo através da oração. Eu te louvo, te agradeço e te exalto por tudo, em o nome de Jesus. Todos dizem